Nós temos hoje um caderno publicado em 2013, que chama Caderno de Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial, publicado pelo governo federal. Nosso caderno que nós temos, ele que é aquele verdinho, ele traz que risco, vulnerabilidade e território são conceitos-chave da vigilância, tá? Nós estamos falando o tempo todo sobre vulnerabilidade, risco e território, né? Não é a perspectiva territorial. Nós, enquanto trabalhadores da vigilância, né, ou da gestão, nós precisamos conhecer o conceito. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é tudo? Então, eu até falo para as pessoas fazerem o exercício. Primeiro você, né, e depois dá para fazer isso com os trabalhadores, né? Quais são as 10 principais vulnerabilidades do município? O que são essas vulnerabilidades? O quê? Quais são as vulnerabilidades? E aí a gente esquece do risco. O risco, ele é muito mais grave, né? A pessoa já está em situação de risco, e aí tem a linha tênue ali que separa o risco da violação de direito. Eu trouxe aqui, ó, né, alguns exemplos, mas eu preciso ter clareza do que é, porque vigilância, ou a gestão mesmo, né, da política, do CRAS, precisa ter clareza sobre o que são esses conceitos, até para poder disseminar e, de alguma forma, trabalhar com as equipes. Então, como eu vou exigir do meu técnico, da minha equipe técnica, que ele saiba o que é risco, se a gente nunca falou de risco, a gente nunca conversou sobre quais são os principais riscos, então, do município. Então, o risco, ele é aquela probabilidade ou iminência de um evento acontecer, né? Nesse sentido de definir o que são esses eventos, é uma chave importante. Então, o risco é quando a gente olha para o arranjo familiar, e aí a gente consegue identificar alguns elementos. Então, uma pessoa que é usuário de droga, né, que é violenta, então, que já teve uma violação de direito, então é muito difícil a gente encontrar o conceito de risco dentro da política, né, para a política de assistência. E como as nossas demandas estão ficando cada vez mais complexas, a gente precisa se apropriar, então, desses conceitos, tá? E aí, trouxe aqui alguns exemplos, né, de risco. Os riscos naturais, que são ligados a desastres, né? Enchente, estiagem, deslizamentos. Naturais, mas não é, né, minha gente? Né? Isso daí diz respeito a várias questões que a gente tem, né, que a mídia tem discutido muito sobre as mudanças climáticas, e aí um evento extremo, né, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma questão natural? Obviamente que não é, né? Saúde, né, que pode estar relacionada a doenças, acidentes, epidemias, pandemias como a Covid. Os ciclos de vida é a forma mais clara que a gente consegue identificar, porque as nossas demandas, elas são divididas por faixas etárias, né? Quando a gente fala de um casal de idosos, a gente já está falando de uma situação de risco, né? Enfim, né? Então, nascimento, maternidade, velhice, morte, ruptura familiar, as sociais relacionadas à criminalidade, violência contra a mulher, enfim, racismo, homofobia, exclusão, o econômico, né? Talvez a gente poderia juntar ali o socioeconômico, né? Crises econômicas, riscos financeiros, choque de renda diversos, ambientais cada vez mais presentes, o aquecimento global e suas consequências, poluição, desmatamento, desastres nucleares, enfim. E os políticos, né? Discriminação, golpes, revoltas. Nós precisamos refletir como identificar as situações de risco nos atendimentos. Então, e aí, gente, eu estou tentando trazer o conceito de risco para a proteção básica. Nós precisamos identificar essas situações de risco antes que a gente precise encaminhar, então, para o CREAS, tá? A vulnerabilidade, ela está relacionada às características mesmo, dentro da família, mas também ela está relacionada às características do território. A vulnerabilidade, ela é multidimensional, ela não é só renda, não é a renda,
Não é só a renda, mas o que a renda pode acarretar. E aí o papel da vigilância com relação à vulnerabilidade é compreender o contexto, que a gente já falou muito, que é levantar essas demandas, as estruturas de oportunidades existentes. O que tem de bom e o que tem de ruim no território. Quem é que produz, quem é que influencia naquele território, né? O nível de exposição aos riscos, eu vou selecionar aquela em situação de miséria ou extrema entre os outros que também estão numa situação muito parecida. Então, hoje, a política de assistência, ela é focalizada naquelas situações mais extremas, porque nós não damos conta de atender tudo. O acesso a recursos, seja monetário ou não, né, como acesso às outras políticas públicas ou comunitárias, né, que oferecem então essas oportunidades e proteção em situações críticas. Quais são as áreas que eu posso identificar de proteção e de desproteção do município, né, de cobertura, de oferta de serviço? Então, a compreensão do território, né, a distribuição da vulnerabilidade é um papel, né, da vigilância. Tá? E aí, finalmente, o território. Quem já leu a Política Nacional de Assistência Social de 2004 sabe, né, que a nossa queridona Dirce Coga trouxe o debate de um geógrafo, né, do Milton Santos, para falar do conceito de território. A geografia, ela tem um acúmulo teórico. O conceito de território, ele foi incorporado para dar conta, gente, do tamanho do Brasil. Todos os municípios, pensando no pequeno porte 1, isso foi a discussão que eu fiz no doutorado, são iguais? São iguais. Nenhum município é igual ao outro, né? Mas foi a forma como a política encontrou de fazer essa classificação por porte. As características do território de um município, ele vai determinar se a pessoa vai acessar ou não a política de assistência e qualquer outra política pública. E a ideia de trazer o conceito de território para a política de assistência é que, né, discutindo o conceito de território, ele trabalha com essas relações sociais dentro do território. A Dirce disse no livro dela, Medidas de Cidade, que o território representa o exercício da cidadania, pois cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, de vizinhança, solidariedade e as relações de poder. Então, o território, ele é permeado dessas relações. Por isso que o conceito de território foi incorporado. Né? O Milton Santos dizia que ele só se torna um conceito utilizável para análise social a partir do uso. Então, o território, um limite físico, ele não é, né, o Milton Santos dizia que ele não é considerado um conceito para analisar, né, fazer uma análise social, mas somente a partir das pessoas. Tá? Então, território é movimento, território é vida, território são essas relações, né? Mesmo que o nosso olhar seja técnico. Então, a gente precisa ter clareza que a vida das pessoas, né, dos nossos usuários, elas acontecem dentro de um lugar, que provavelmente não é o mesmo lugar que a gente tenha pertencimento. Então, o nosso olhar para aquele território é técnico. Nós olhamos, né, majoritariamente problemas. Então, a gente não vê solução. Nossa, aquele lugar lá, olha, Deus me livre. Mas tem muita coisa boa, né, dentro de qualquer território, tem sempre coisas boas, tem sempre pessoas boas, né.